Mas então, Janete. Professor, é aqui na página 45, na crescendologia, eu gostaria de entender esse conceito. Proex, max, morex, reproex. A relação disso aqui com o time, que está aqui na página 47. Você quer saber o timing? Porque À vista da paracronologia, o tempo é extremamente relevante quanto à liberação da dívida para determinada consciência ou grupo evolutivo. Ou seja, a amortização evolutiva é encarada com lucidez pela consciência intermissivista ao planejar a PROEX. Então, você veja bem, na questão do crescendo aqui, já vem a Max Morex. Então, a pessoa planejou tão bem que ela conseguiu superar o processo, deram para ela um acréscimo. Mas aí ela estava muito bem, ela se cuidou bem, o corpo estava bom, eles deram para ela uma reproex, mais séria ainda do que aumentar apenas 10 ou 20% da programação de vida dela. Foi uma verdadeira reencarnação, uma resseria, uma revida humana. Entendeu? Revitalizou tudo. Isso pode acontecer para a pessoa que ela esteja com um certo atraso na amortização das suas... Não, isso sempre tem amortização. Sempre tem. Se ela está fazendo amortização é porque tem atraso. Agora, o que é que se passa? Ela vai conseguir, às vezes, uma vida mais do que aquilo que foi planejado. Tudo é possível. De consciência, a gente pode esperar tudo. Tanto o pior quanto o melhor. Mas aí isso aí seria o desconto, então, Não é o desconto, é um acréscimo. É um acréscimo. Seria, se você pudesse falar, seria o bônus. Seria o bônus. O bônus. E eu quero que todo mundo aqui seja bonificado. Se puder. Se precisar de fazer alguma declaração ou fazer uma assinatura, um abaixo-assinado, eu estou nessa, tá certo? Assine em primeiro lugar, se for possível. Nesse caso, então, a Morex, a maior, claro, ela é sempre positiva, mas a menor, ela não tem essa mesma... Não. Existem as pessoas que são incompletistas. Tem aqueles outros que alcançaram o completismo total. Tem aquele outro que, além do completismo, ele está disposto a umas coisas, deram mais 10% para ele, vamos supor. E tem aquela outra pessoa que fala assim, você ainda tem tudo, as condições estão aí, tem muita gente favorável, vamos fazer uma nova vida aproveitando esse corpo. Isso é a reproex. O que você acha? Agora, preciso perguntar para o Lógico se ele está de acordo. Olha lá, que a Apex é que está mandando isso atualmente. A Apex, hoje, tem uma ligação direta com evoluciólogos. Eu não sei se são dos bons, mas tudo indica que são. Está entendendo? Então, eles já estão fazendo muito contato com João Aurélio, estão fazendo muito contato com Antônio, com Mário, com a Marina. Está entendendo? A gente não sabe, né? O nível que está aí. Em todo caso, é bom ter contato com eles, né? Eu acho. É por isso que eu estou falando aqui publicamente. Sou seu amigo, não esqueça de mim, estou aqui. Tá? Obrigada, professor. Professor Valdo, eu queria entender as interprisões grupocárnicas de grandes grupos, praticadas por países, por exemplo, no caso da escravidão. Essas pessoas ficam presas lá. Tá, mas hoje, você acha que você está preso a alguma coisa em algum país, do ponto de vista político? Então você está excluída dessa. Tá, mas eu queria entender assim, hoje existem algumas ações afirmativas ou reparação histórica feita por esses países em relação a outras. Tem as retratações que eles fazem, mas algumas delas são muito mal intencionadas ainda. Como as cotas raciais. Fazer retratação. Você não está vendo o que é que o Chaves falou? Voltou atrás? Até que ponto você admite as coisas dele? Uma pessoa não muda assim de um mês para outro. Temperamento a gente não muda de uma hora para outra. Ele, do jeito que é impulsivo, aquela coisa toda, você acredita nele? Eu só acredito fazendo experiência. Eu sou da descrenciologia. A minha pergunta é assim, se essas ações afirmativas que estão sendo feitas nesses países, a exemplo da África do Sul com a apartheid,
se a gente pode considerar que é uma amortização. Mas veja, você sabe o que aconteceu lá. Os brancos estavam perseguindo os pretos. Os pretos conseguiram sublevar e tomaram conta da África. Agora os pretos não estão deixando os outros pretos entrar na África. Vocês viram lá o que está acontecendo? Isso é a natureza humana. Então você veja, isso aí é a redívida que vai precisar da reamortização. Estão acrescentando coisa no processo. Em vez de ter melhorado, está piorando tudo. Agora, isso é coletivo. Essa turma não vai sair da África do Sul tão cedo. Tem um cara que uma vez veio me falar sobre um determinado país que estava matando muita gente. Então ele virou para mim e falou assim, vão acabar com esse país que estão matando a população toda. Você quer apostar que não vai? Isso é impossível. Aí o cara falou, mas como? Não dá para matar todo mundo. Esse povo acaba renascendo no mesmo lugar e eles vão ter que trabalhar o negócio lá por causa da forma. A forma holopensênica vai exigir que eles vão ficar lá. Então a África do Sul ainda vai ter gente por muitos séculos pela frente. Não vão sair de lá, não. Está tudo preso. O que você acha? Tem lógica? Olha, vocês aí, vejam o que é que vocês estão fazendo comigo. Porque senão vocês não vão sair de fora, tá certo? Deixa eu avisar aí, tá? Com calma. Mas vamos em frente, Valesca. Na página 46, a conformática, segundo parágrafo. Sim. Na amortização evolutiva, o conteúdo do débito a ser pago é sempre prioritário perante a forma. Não pode amortizar e gastar o que está. Eu acabei de falar sobre o assunto. Pois é. Eu estava pensando aqui, por exemplo, mesmo uma forma sob pressão de pagar, de amortizar, uma forma que a pessoa não escuta, sob pressão como? Não existe isso. Sob pressão Quem faz pressão é o cara que empresta dinheiro, que é mão de vaca, que é miserê, é o agiota. Não faz pressão, não. A própria vida exige essas condições, mas não é uma pressão. Está dentro da consciência. Isso não é pressão. O problema é o seguinte, não dá para escapar. A pessoa está encantoada. Acabou. Ela não tem para onde fugir. Entende? É o end, é o fim do fim. Rua sem saída. O que mais? Eu queria saber, assim, por exemplo, você tem as duas pessoas que têm uma situação que tem que resolver, né? E, assim, em geral, como que fica, por exemplo, se essa pessoa está tentando resolver e, assim, qual é o limite quando a pessoa sai daquilo no sentido de não ter mais aquela ligação patológica? Ela sente, saiu um peso nas costas. Mas mesmo a maioria a outra fala por aí, isso aí é uma boa metáfora. Não, tirou o mega peso que eu tinha nas minhas costas. A pessoa se sente aliviada. Agora, é um perigo quando a pessoa também entra em certas coisas dessas para ela ser compreendida. Vocês viram o que aconteceu com a pessoa que ia lá na China e houve o negócio do Tibete? E ela falou assim, não, está acontecendo esse negócio do Tibete, lá da China, houve lá esse acidente natural devido ao processo do Tibete. A China cortou a pessoa no riscado. Vocês viram isso, não? Alguém viu? Eles falaram o nome dela lá. É a loiraça lá de Hollywood. Porque eu queria saber, num caso assim, por exemplo, numa relação intrafísica, né? Uma dessoma pode, assim, após assim, uma certa resolução de situações, aí um dos componentes ali dessoma. Isso pode acarretar um alívio evolutivo para a pessoa que fica? Isso pode ser uma coisa positiva? Não, porque ninguém ela não ficou. Ela continua. Só tem que estar em dimensões diferentes. Eu entendi, mas ela não ficou. De um fato. Aqui, ninguém fica livre. Não há inseparabilidade. Dimensão não separa ninguém. Pelo contrário, às vezes junta dentro do negócio aí que chama possessão, fica pior ainda. Eu estou perguntando de um caso. Tem um cara que virou para mim e falou assim, não, eu tenho que tratar muito bem minha mulher. Muito bem. Eu disse, mas por quê? Eu tenho medo dela morrer primeiro.
Você sabe o que eu estava pensando, sabe? Agora, tem uma mulher que falou a mesma coisa do marido para mim. De modo que isso tudo varia, infinito. Entendeu? Agora, a observação, até um certo ponto, ela é matemática e super inteligente. Eu estou perguntando por causa de uma condição que aconteceu na minha própria família. E quando teve esse processo de dessoma, né, eu estava trabalhando para melhorar a relação. E quando teve essa dessoma, foi um peso, de certa forma, que saiu das costas. Né? Então, foi um peso, mas aparente. Se saber se isso está pronto. Daqui 100 anos você vai saber, depois que você dessomar. Tem? Até lá, vamos ver. Não, 100 anos eu tenho certeza que você já vai saber. Né? Tenho certeza. Dom Adélio. Quitação ali na página 46, professor. Sim. O senhor comenta ali a questão de que as moedas cosmoéticas são várias, né? No caso da docência, a docência ela é uma amortização, seria uma amortização ou uma quitação técnica? Como é que funciona a docência? A docência é a tarefa do esclarecimento. Se ela é bem feita e com consciência do processo, melhorando o holopensene, as energias do ambiente das pessoas, ela é a melhor forma de pagar qualquer coisa. Agora, a docência pode ser falada, escrita. Quem escreve um livro está fazendo um ressarcimento. O que você acha? Então, nós podemos trabalhar com diversas técnicas, né? Docência, livro... O ideal é trabalhar com todas possíveis à sua mão. Todas. Uma questão bastante que o senhor comenta aqui até mais adiante na energossomatologia é a questão da doação de energias. Até nessa, então, também é outra maneira. Por exemplo, a pessoa pode ficar quietinha. O povo vai falar assim, não faz nada. A gente não vê ela fazer nada. Ela às vezes está fazendo mais do que todo mundo. Porque ela exterioriza energia toda hora. Às vezes ela tem até um FIEX, ninguém está sabendo. De modo que as aparências enganam. Agora, as para-aparências é que enganam mais. As piores que tem. Para-aparência. Como assim? Às vezes está física. Aquela que você não viu. Aquela que não está na aparência física, que você olha para a pessoa e vê a vida em torno dela, no ambiente. Você não sabe. Essas é que enganam mais. Tem lógica? Sim. O desperto nessa condição, quando ele chega na condição de desperto, ele já não é mais um assediado, literalmente, não sofre mais. Ele recebe esse assédio, mas não sofre. Pois é, mas só isso é um alívio enorme. Ele já tem toda aquela parte que ele era assediado para fazer assistência. A maioria não é assim. Por quê? Porque um pouquinho de assédio que seja desse tamanho, come um tempo desse tamanho. Agora, a hora que você corta isso, aquele tempão, você ganha tudo de novo. Então, o tempo fica muito mais valioso para a pessoa que é desassediada. Porque ele já pagou, de certa forma, uma quantidade de cotas que já deixou ele mais tranquilo para poder... Não, e a hora que ele vê que aquilo aliviou, isso não tem preço, né? Essa que é a verdadeira felicidade. É o equilíbrio que a pessoa sente consigo mesmo. Então ele chegou nesse ponto em que... E outra coisa, são essas pessoas que já amanhecem com bom humor, estão sempre rindo, que têm equilíbrio, que não diminuem o nível de conflito. Como é com as pessoas que querem reduzir o nível de conflito se ainda tem assédio? Como é que fica? Se ela é uma esponja, absorvendo tudo que aparece por aí sem saber. Se ela é uma isca extrafísica inconsciente, isso não dá nada. Por isso que eu falo para vocês, as dinâmicas, por exemplo, da energia, do parapsiquismo, isso aqui é consciência terapia igual às outras. É o máximo. Porque a retilinearidade pensênica também é um movimento muito forte para essa quitação. Pois é, mas veja, uma boa parte das pessoas não tem retilinearidade pensênica por quê, Adélio? Por causa dos assédios. Por causa disso, porque tem o autoassédio. Como autoassédio, ela tem o desassédio, que é o heteroassédio propriamente dito. Aqui tem uma semi-possessão de vez em quando. Esse de vez em quando torra tudo. Que o problema nosso é ter a coisa limpa.
E não a vida quebrada. Assim. Enquanto tiver a vida quebrada, tem assédio. Nesse caso, o desperta ele já resolveu as principais questões grupocármicas. E uma das coisas, ele aumenta o nível de paciência. Por que as pessoas são impacientes? Devido o gráfico de linha quebrada da vida. A hora que esse gráfico começa a ficar mais ISO, regular, não se pensa em paciência. Aquilo faz parte do serviço. É espontâneo. Entende como é que é, não? O nível de compreensão dela já aumentou muito, então ela tem essa cosmovisão. É o nível de vivência. Não é só compreensão, é vivência. Autovivência. Gente, eu quero só falar uma coisa para vocês e vou provar, tá certo? Presta atenção. A coisa mais difícil que tem e o maior problema que você tem é a autovivência. Ou seja, você viver com você. O maior inimigo seu é você. Então a pessoa fala, mas Valdo, e o meu mega assediador? Eu falo assim, não existe porque você tem o auto-assédio. Se você acabar com o seu auto-assédio, ele não vai ter ambiente para influenciar você. Então o problema nosso, Adélia, antes de mais nada, somos nós mesmos. É o egão, é o umbigão. Você vai se auto-resolvendo, né? O problema é esse, não tem jeito, não adianta apelar para ninguém, nem para o vizinho, nem para o amparador, nem para a mamãe, nem para o papai, nada. O processo é nosso. Por isso que o problema é esse, não acredite em nada nem em ninguém. Faça a sua vivência pessoal, sua experiência. Veja como é que você é. Só assim que a gente entende a gente mesmo. Então a gente pode dizer que vai acumulando essa quitação, essas cotas de acerto até que chega num ponto de saturação máximo e a pessoa vai se aproximando dessa questão. Não é isso. Chega num ponto que a pessoa ela fica totalmente saturada dos erros, das bobagens, da repetição da mesma tolice. Tolice é um troço chato. Tem gente que ri, né? Errou a segunda vez do mesmo jeito, riu. Na terceira, riu. Vai chegar lá pela enésima vez que a pessoa, não, agora não, eu estou saturado. Ela perdeu a graça. Essa brincadeira eu não gostei mais. Então vai mudar. A vida é assim. Então, por exemplo, a maioria de vocês, se já tinham chegado num ponto de saturação para ficar, vamos dizer, com um determinado equilíbrio relativo, para poder chegar no curso intermissivo. Quem ainda está muito entusiasmado com os próprios erros, não chega no curso intermissivo, não tem ambiente. Se a pessoa for visitar a sala de aula, vamos falar em sala de aula, quer dizer, o holopensene do curso intermissivo, ela vai querer sair dali logo, ela não se sente bem. Você sabe que a vida é assim. Se você pegar uma pessoa que está em entregas baratas, toda suja, fedorenta, que sabe tomar banho, e levar para um local de um palácio que está todo mundo perfumado e tudo arrumado, ela vai ser a primeira a querer sair dali, ela não vai querer ficar lá dentro. Você está entendendo como é que é? Então, o processo evolutivo do curso intermissivo é justamente o palácio. Estão dando a soirée, uma grande recepção para as consciências lúcidas. Então o negócio é esse. Quem vai lá para pensar sem lucidez e com má intenção, não aguenta. Agora, então lá todo mundo vira santinho, na hora. Mas depois que deixa cada pessoa, aí a pessoa começa a ver. Aí é para a bola, precisa de amortizar isso, precisa de resgatar aquilo. Não, eu estou devendo aquilo lá, tem que dar um jeito. Então todos vocês pensaram nas coisas de vocês. Entende? O curso intermissivo é terrível. Ele coloca a faca no peito pela própria pessoa. Então, o problema é íntimo. Por isso que o estado vibracional é ótimo. Que a pessoa movimenta energia dentro do próprio micro-universo consciencial. Até ela poder trabalhar fora. Esse é o caminho. A TENEPS não seria o ponto mais efetivo nessa vida intrafísica de conexão com essa cotização diária? Mas ainda não é aquele da linha divisória. A linha divisória mesmo é o desperto. É o FIEX. Desperticidade. Chegando ao FIEX. Né? É o FIEX para isso. Né? Tem lógica, não tem para você? Não é, viu? Olha, hoje eu queria pedir a vocês licença. Vocês viram que teve um elemento lá
do Tri Parada Dura, um segundo. E o Loche está representando o Jarbas. Não é isso? Então, o Tri Parada Dura está hoje em alto, ou Grand Complet, sabe? Alto nível. Então, vamos falar. Valdo, é o seguinte, ela foi colocado aí desses grandes grupos entre países. Aí vou citar um caso como exemplo que serve para os outros, é o caso de Israel, do judaísmo, que eles estão há, sei lá, 5.000 anos em atrito, e agora, por exemplo, já sofreram um holocausto já em Roma, já tiveram problemas de holocausto, depois aqui com o nazismo, agora com Oriente Médio. Já tem autores, mais de um, que já escreveu já há muito tempo o seguinte: na hora que os judeus sofreram o holocausto dos nazistas, eles então, devido à lei de Italião, eles estão fazendo a mesma coisa com os palestinos. Então veja, hoje eles são nazistas. Você quer um cara que foi mais nazista do que o Sharon? Ariel Sharon foi ele que construiu aquele muro. Né? Pois é. Você quer um cara que foi mais nazista? O jeito dele, tudo não era nazista? Parecia que era da SSS. A hora que ele chegava assim, ó. Igualzinho. Agora, tem vários autores que já viram isso. Mesmo lá no meu livro, O Homem Pacífico, eu estou citando autores que estão falando essa história. Então, você veja, há um processo de revertério nisso. O princípio italiano faz isso, cada vingança. O processo que eu quero perguntar, é amortização dentro desse... Porque isso aí não houve amortização nenhuma. Está tudo piorando cada vez pior. Os judeus nessa questão de Israel e Palestina estão piorando cada vez mais. E no caso deles, é preciso a gente saber quem é que é pior. Se são eles ou são os palestinos. Porque os palestinos também. Os palestinos também se sacrificam eles mesmos, porque eles não têm tanta arma. Então eles se matam. Agora, os judeus não, eles vão em cima. E tem a lei de Italião. Então essa represália, presta atenção. Agora veja, eles foram perseguidos. Disseram pela história que 6 milhões foram mortos. Eles acham que a maioria desses milhões eram judeus. Uma boa parte deles eram ciganos, não eram judeus. Mas uma boa parte foi de judeus. Agora veja, quanto eles já mataram até agora lá na questão da Palestina? Só para falar da Palestina, não estou falando do outro. Eles agora estão ameaçando o Irã. Sabe lá se não vai ter uma guerra aí amanhã? Vão soltar umas bombinhas lá? Como é que fica? Agora é o seguinte, a amortização é lógico, é futura. Mas como ela vai ocorrer? Porque esse povo vai ter que renascer juntos. Né? É por isso que estão há 5.000 anos enrolados na questão. Eles nascerem junto com os nazistas, junto com os... Agora veja, vamos falar uma coisa aqui que eu já escrevi sobre isso. A Torá dos judeus. É o princípio italiano. Vamos entender. Não tem cosmoética. É o Velho Testamento. O Corão, o Alcorão dos islâmicos, não tem cosmoética. Nenhum. A Bíblia, ou o Novo Testamento, da Igreja Católica, eles excomungam os outros, não tem cosmoética. O que tu acha? E o velho então veja, o que é que está faltando nesses livros todos? Esses livros todos são umas loucuras. As religiões sempre incentivaram. Não há cosmoética nisso. Então para quê? E eles chamam que esses livros são sagrados. Mas como que... Você está entendendo, então, o nível que é a Terra? Mas, historicamente, como que vem acontecendo isso? Porque eles tiveram um Vem problema... acontecendo que essas pessoas ressomam e dessomam. E não sai disso. Existem comunidades com esse povo todo. De islâmico, de judeus, de católicos. Mas esses grupos estão aí... Lá na sua terra, lá, ó, na Itália, lá do Vaticano, tem comunidade totalmente... canônica, que não é fácil. Por isso que eles ainda têm até hoje o Opus Dei, essa história toda. E outra coisa, o Papa vestido com aquelas roupagens impressionantes, e esse aí gosta de exibição. Ele entra numa passarela. Observa uma reportagem agora com mais de 8 vestimentas dele, de tudo quanto é jeito. E tem nome daquilo de acordo com a história. Ele está reproduzindo todo o processo histórico. São seus amigos lá de Roma. Então, eles
Vaticano. Eles estão na interprisão séculos, milhares de anos, sei lá. Aí, quando que eles, uma hora vão ter que se misturar? Bom, a recomposição só vai ocorrer... Mas os judeus, por exemplo, eles têm mais dificuldade. Quem é que são as etnias mais antigas que tem aí? São os judeus. 5.000 anos. 5.000 anos. A Igreja Católica é só 1 milhão e tantos. 1.000 e tantos. Mais ou menos 16 séculos. Que eles falam que é 2.000, não é não. A Igreja Católica foi algum tempo depois que foi constituída. Então que seja 16 séculos. Agora, os judeus são mais de 50 séculos. São mais novos. Né? São mais de 50 séculos. Então, é um negócio sério. Eles estão mais enrolados. Agora, para chegar na mega fraternidade da humanidade, todo mundo vai ter que chegar lá. Como é que fica? Mas isso vai ter chão. Né? Tem muito serviço para ser feito, você não acha? Agora, veja, os judeus são inteligentes. Essas coisas todas vão mudando com o tempo. Por enquanto, a gente não vê muita luz no fim do túnel, não. Mas isso não vai chegar lá. Mas eu também li esses grandes cientistas que são de origem judaica, eles deixaram de ser, na verdade, o Einstein mesmo já não era mais judeu. Não, mas eles estão por guerra e contra por causa do tradicionalismo, que é o processo terrível. Aquilo que eu estava falando aí para vocês, sobre mega. Lembra aquilo que eu falei sobre o mega? Mas vamos dizer, eles vão se... O mega peso é terrível. A impressão é que eles vão se desgarrando dessa interprisão para depois se juntarem. Tem a diáspora. Primeiro tem a diáspora, depois tem o reagrupamento. Faz parte do serviço. Ok, obrigado. Agora, os judeus têm também dificuldade, Arlindo, porque eles não se misturam com a sociedade igual as outras etnias. Está entendendo? Eles são muito específicos. Eles criam uma vida à parte em todos os países. Agora, veja, eles até hoje estão dando muito valor para a terra. Vai chegar um ponto que eles vão deixar de pensar nisso. Território é bobagem, né? Dá tanto valor para isso. Eles não dão muito valor. Tudo isso que eles estão lá lutando, essa guerra toda lá de Israel, tudo é por causa de terra. Os assentamentos, aquela coisa toda, invasão, muro. Não é fácil. Agora, o melhor da história. Eles colocaram lá agora um líder que é corrupto. Essa é terrível, né? Corrupto, cara. Já fizeram agora o terceiro processo contra ele. Saiu no jornal ontem. Esse homem. Entende? Mas então. Aqui na página 47, no primeiro tópico, sobre o aforismo, que é a continuação do anterior, né, da citação. Fala bem claramente. Olha, eu estou na minha expiação. Estou fazendo isso, isso, isso. Então, o que eu estou precisando é disso, disso, disso. As pessoas são conscientes. Por exemplo, Valdo, você citou uma vez a Helen Keller. Seria uma condição... Quem? Helen Keller. Ela já estava bem numa amortização mais forte. Mas é uma expiação também, né? Lógico. Uma condição. Porque ela não era serenona igual o reurbanizador. Aquele estava dentro de um corpo de idiota, mas tirava aquilo com o pé nas costas. Né? Tá. Não era problema para ele. Quais são as circunstâncias que levam a uma condição da amortização através da expiação? Quando que é a expiação, que é a forma de amortização? É a hora que a pessoa ela recebe influência de outros credores inesperadamente. Isso aí eu não quero falar aqui não, porque isso atinge muita gente, há muito processo. Mas pensa bem em acidente, outras coisas mais. Quando a pessoa está encaminhando para salvar aqui, chega um outro credor. Opa, eu também quero entrar nessa. Na vida humana tem muito disso. Mesmo do ponto de vista só de dinheiro. Agora, do ponto de vista também extrafísico, é muito sério. Tem muitos casos, mas eu não posso falar nisso, porque tem gente viva, não é bom. Tá. Então, mudando de assunto aqui. Na página 44, lá embaixo, na tecnologia, né? A técnica de mais um ano de vida. Tá. A gente estava até fazendo uma discussão lá na PEC sobre a questão da técnica de mais um ano de vida. E
qual é o grau realmente de envolvimento na técnica. O que eu quero dizer com isso? Algumas pessoas, a gente estava discutindo lá e surgiu a seguinte dúvida. A pessoa, quando vai fazer a técnica de mais um ano de vida, se ela levar nas últimas, né, na última instância, muita coisa que ela poderia fazer agora, por exemplo, fazer um mestrado, fazer outra coisa, ela de repente não faria, porque ela só tem mais um ano. Então, de repente, ela vai vender o carro para se dedicar a escrever o livro. Como é que é isso? Técnica de mais um ano de vida não é para a pessoa que já está em fase preparatória. Vocês estão enganados nisso aí. Começar a abordar está errado. Então, qual é o pré-requisito? A técnica de mais um ano de vida é para quem já está na execução que não conseguiu fazer. Então vai ver o que é que faz para recuperar o que não fez. Mas não é para quem é jovem, esse negócio, a Sinvex, não é para o técnica de mais um ano. Então tem um pré-requisito mais adequado. Na Sinvex é só se o cara está com câncer e tem alguma coisa, então ele tem mais um ano de vida. O jovem. Mas não é isso. Você está entendendo? O approach aí está errado. Tem que pensar, ela foi feita e ela é indicada para quem está na fase de execução e fracassou até um certo ponto. E que agora o corpo já está combalido, já tem alguma coisa alterada, precisa dar um jeito nisso. Agora, tem aquelas pessoas que são mais inteligentes, que tiram partido disso nessa fase de execução. A Beth está participando disso aí? Tá. Ela conhece algumas coisas disso, conversa com ela. Era dessa fase de execução. Agora, ela joga com o processo da técnica mais de uma vez, né? Ela já fez isso. Então, ela intensifica o que ela poderia fazer com calma, muito tempo, ela intensifica durante um ano. Isso aí resolve um monte de problema. Muita gente tem saído bem nessa técnica. Agora, o melhor da história, já houve um caso de um homem que estava numa situação precária. Então, chegou para mim e viu o negócio e eu ensinei para ele a técnica. 1 ano e 2 meses depois ele me procurou. Valdo, eu consegui tudo aquilo. Eu sou outra pessoa há 14 meses. Não sou mais aquela pessoa. Tudo aí. Agora veja, pelos meus cálculos, o meu processo de medicina, quer dizer, a minha doença e a minha condição, não alterou muito. Mas veja, eu agora estou com a vontade danada de fazer outras coisas. Então agora entra na Max Morex. Dá um jeito nisso aí. O cara trabalhou mais, pelo meu cálculo, eu não sei exatamente quanto foi que eu só fiquei sabendo depois que ele somou, depois que eu estava fora do Brasil, viajei, não vi. Mas para mim, ele durou quase 2 anos. Foi mais ou menos 1 ano e 10 meses, além disso. Daquilo que eu estava falando que ele ia. E ele fez uma opção de coisa antes. Agora, atualmente tem um monte de gente escrevendo livro que está no fim da vida. Inclusive tem agora um Bausch lá, um cara, um Bausch, que escreveu um livro agora sobre isso, para terminar a vida humana bem. Aquele da última lição? É, uma coisa dessa, né? É, tem um outro que estava, aquele negócio do Claro outro, como um dia. Aquele que mandou e-mail para todo mundo, fazendo as pazes com Claro todo como mundo. um dia, né? É. Esse é o Claro como um dia, do livro. Tudo isso, hoje está na moda isso aí. Mas é uma moda boa, esse modismo até que Agora, esses casos aí, eles realmente têm pouco tempo de vida, né? No que você propõe, a pessoa simular essa condição para poder fazer. Então tá, não, isso aí é importante. Então, um pré-requisito para isso é a pessoa numa condição mais executiva e que tenha, de alguma forma, fracassado. É isso aí. Tá. E por último, Valdo, na página 45, lá embaixo, culturologia. A cultura proexológica. Sim. Você podia falar um pouquinho mais, só para dar um pouco mais? Isso aí é fácil. Vocês estão perdidos. Vocês da técnica. Pode detalhar? Precisa. A responsabilidade de vocês é superior à dos outros. Dentro da cultura proexológica. Vocês estão sabendo o que faz? Se vocês errarem mais, o erro é maior, não é isso? Se errar menos que a gente, o erro é maior, porque eles estão sabendo tudo sobre Proex. Como é que fica? De modo que Proex é a tântalo. Sabe como é que é? Um machado em cima da cabeça. Como é que é?
Não, no caso é Dama. A espada de Damocles. É Dama. Tá certo? Olha bem. Você sabe tudo. Qualquer hora eu vou lá fazer umas consultas com você. Ah, pode ir. A gente dá gratuidade. Mas vocês estão entendendo, né, o nível. Quanto mais lucidez a pessoa tem, mais aumenta o processo dela perante a policarmalidade. Mas então, né? Osvaldo, quando a gente tem um sentimento assim irresistível de ajudar alguém, às vezes uma pessoa que você nem conhece no meio da rua, isso indica uma dívida kármica? É uma oportunidade? Pode indicar uma dívida kármica que não tem nada a ver com aquela pessoa, mas que é uma qualidade de dívida que tem que ver com outras. Quase sempre é assim. A pessoa está ajudando alguém que equivale àquele outro. Isso de alguma forma também Já de qualquer maneira há ressarcimento de algum modo. Uhum. E quando vem esse sentimento de retribuição, de fraternidade, é dentro dessa mesma ideia? Agora, só vou te contar um caso. Esse aí é dos meus ganchos, dos negócios que eu segui e vi muita coisa. Uma pessoa tinha um caso desse. Eram 2 homens. E não conseguiu fazer nada com a pessoa. Aquilo passaram anos. E eles se perderam. Não tiveram mais contato, não tiveram nada. Quando então, um dia, essa pessoa, já consciente dos processos, pensando naquilo, começou a fazer assistência. Aí um dia aparece um rapaz e houve um acidente. E essa pessoa fez tudo para ajudar o rapaz. Foi olhar, ele era neto do cara. O cara tinha morrido. E tudo indicava que era ele. Isso não... Você está entendendo? Era o mesmo cara. Só que era neto dele. O cara não tinha visto o outro, porque ele dessomou logo. Ele pensou, não, perdeu de vista, mas o cara dessomou logo que aconteceu isso. Depois ele ressomou. E acabou entrando na mesma família. Aparece o cara, ele vai melhorar. Agora, eu lembro que ele virou para mim e falou assim, Valdo, eu perguntei pelo sobrenome dele, porque era o cara. O sobrenome era mesmo. Então eu falei assim, vem cá, você já chegou na sua família, tem algum galho na árvore genealógica que o fulano chama fulano? Você é meu avô. Meu avô. Terrível essa. Eu lembro a hora que o cara veio me contar a história, falou assim, Valdo, você acha que isso tudo é possível? Eu disse, eu já vi mais de um cara. Bom, na primeira página 44, na parafatologia, cabe aqui a inclusão da Central Extrafísica da Fraternidade? Cabe, mas eu acho que não é preciso muito não, né? Porque essas aí a gente põe na opção de lugar mais adequado. Porque a amortização está na cara que é fraternidade, né? A gente está falando aí o tempo todo, por isso que eu não coloquei. Senão fica muito rebativo, repetindo muito. Agora, onde é que está a Sandra? Ela está por aí, não? Ô Sandra, você decide. Olha lá, você decide. Tá certo? Na página 45, na síntese, que é o penúltimo item, tem o grande favor assistencial prestado a alguém. Esse favor está colocado como unidade de amortização. Certo? Então, é possível afirmar que todo favor que alguém presta a outro é uma unidade de amortização? De algum modo. Se ela está devendo muito. Isso se ela está devendo. Está devendo muito. Tá. Não, amortização é para o devedor. Certo. Esse é que interessa a gente ver. Porque quem está recebendo está pouco ligando. Certo. Mas mesmo que na relação entre essa primeira pessoa e a outra... Seja diferente. Não, ok, mas mesmo que elas não tenham nenhuma relação nem de crédito, pois então, nem de sejam diferentes, não interessa. Terceiros. Isso está melhorando aquela pessoa que está devendo. Isso já começa a melhorar a pessoa. É o que eu estou falando, o negócio é íncito. Assistente, se assistiu alguém, aquela energia, ela muda você. Positivamente.
Por isso, quanto mais a gente ajudar os outros, melhor. Agora, por isso, você ficar em casa só pensando bem dos outros. Enche a terra de júbilo, de alegria, só de coisa positiva. Você está ganhando alguma coisa. Então, a pessoa que fica triste, que entra em depressão, que fica danada da vida, ela está perdendo tudo. Oportunidade, energia, companhia, trabalho, tudo ela está jogando fora. Em vez disso, ela devia pensar nos outros. Todo mundo que tem uma doença que ela se queixa, é um processo egóico. É egocêntrico. Ela devia pensar no outro. Não, tem gente que está sofrendo mais do que eu. Vamos ajudar os outros. Então começa a pensar positivo. Emite energia. A primeira coisa para as pessoas melhoradas é elas entenderem o estado vibracional. Por exemplo, no estado vibracional, a hora que você mexe com a energia, ela fica em circuito fechado. Mas depois você pensa nos outros, você acha que a sua energia vai para outro? Isso que você acha, acabou. Isso é que é a base de tudo. Então a pessoa pode ficar quietinha aí, entrar num buraco na montanha e ficar lá separada. Ela pode estar trabalhando muito. Depende do que é, se ela tem força para mexer com a energia. Mas a maioria entra numa caverna, começa a falar, então vira esposa de Cristo, não sei o que é, isso é uma besteira. Tem que pensar positivo, sem dogma, sem sectarismo, sem facciosismo, mas de uma maneira universal, fraterna. Aí é energia positiva. E outra coisa, a pessoa nunca, quando ela faz isso, ela nunca vai ficar isolada dos outros. Ela vai acabar saindo da caverna. Entendeu? Sim. Outra pergunta. É. Aqui no página 46, no penúltimo item, agente, você fala das 3 condições. Arrependimento, revisionismo e perdão. É possível, já numa questão familiar, a pessoa dessomou, então já é consciência, ela interferir positivamente nos que ficaram, nas consciências, para que favoreça... Tem muita gente assim. Há muito guia familiar, que é um guia cego, que com o tempo ele se transforma em amparador. Por quê? Se ele está mais ou menos, melhorou a ficha, viu as coisas, foi lá na psicoteca, conversou com o evoluciólogo, ele às vezes vai fazer até um curso intermissivo. Então é possível de haver grandes acertos grupocármicos. Pode haver, pode haver. Tudo é possível. E outra coisa, pode haver também que a pessoa sai e começa a ver que os familiares tinham 2 que estavam traindo e ele vira assediador dos 2 na família. Então, às vezes, eu já vi o avô assediando a sobrinha. A sobrinha tinha tapeado o avô. E outra coisa, um negócio difícil, porque não era coisa diretamente com ele, mas envolvia os haveres, patrimônios, bens. O cara foi em cima. E outra coisa, nas sessões de desobsessão do espiritismo, isso é muito comum, né? É uma das coisas mais comuns que tem. A percepção desse acerto grupocármico grande, isso pode influenciar todo o grupo familiar? Pode. A consciência, ela interferiu... Cada processo de exemplo e melhora do holotensene. Se melhora o holotensene, tudo melhora. Você entendeu? Por exemplo, essas coisas todas você poderia virar para mim assim, mas Paulo, por que você me recomenda fazer sessão de desobsessão? Por que não? É um processo faccioso. A pessoa, você está forçando a barra das pessoas. Aquilo parece uma inquisição. Você está entendendo como é que é? Agora, eu sou favorável a fazer outras coisas. Interrogatório, acareação, tratamento de consciência-terapia, tratamento da conscienciometria, tratamento com o AVA, que é o apoio, né, aos alunos e voluntários. Tudo isso a pessoa pode melhorar sem precisar de forçar os outros. Agora, desenvolvimento parapsíquico, não precisa de forçar, é a pessoa que tem que desenvolver. Então, a maioria dessas sessões lá são todas fajutas, muita coisa de animismo, é a própria pessoa, tem uma opção de coisa errada. Como? A maioria das psicografias, tudo é fajuto. É da própria pessoa. É a imaginação. E a maior prova que a gente tem é o seguinte, eu sei de um monte de consciência,
vários, que está todo mundo recebendo mensagem, depois por tudo já ressomou. Quer dizer, como é que fica? Então isso aí tudo é muito coisa do passado, já era, está superado. Entendeu o que quer dizer? Entendi. Agora, para quem não faz nada, às vezes, isso aí até pode ser melhor do que ser narcotraficante, qualquer coisa. O problema é ver, né? O que é o melhor? O que é o ideal? O que a gente tem que procurar? Isso é que é importante. Só uma última questão, eu cheguei depois, mas não sei se foi falado, questão de forma, na página 46, na errologia. Tem um tem. Faltou, não tem o tem. Não tem o tem. Tá certo? Mas nós já vamos pôr o tem, no tem. E na página 47, no item timing, uma crase à vista. À vista, né? Isso aí faltou, mas lá no original já tem. Obrigado. Mas então... Professor, aqui na página 47, no item vocação. O senhor coloca aqui, dá um exemplo dessa senhora que fez assistência. Maria das Graças Marçal. Então, o que eu queria entender a partir desse exemplo? O senhor coloca para a gente avaliar a qualidade do erro, para que a gente possa meio que retribuir ou amortizar dentro desse mesmo espectro, dessa mesma qualidade do erro, né? Fazer uma qualidade do acerto similar. Por outro lado, coloca que não é tão assim, com ferro mata, com ferro morre, não é exatamente igual, né? Então, nesse caso dela, o que teria sido um processo do passado que ela estaria amortizando É bom agora? a gente perguntar para ela, né? Eu não vou entrar nessa. Mas olha, ela reciclagem, vive. e depois... O que seria isso? Não De consegui qualquer pensar. maneira, ela está ressarcindo alguma coisa. Vou ler tudo aqui, que é bom o povo ver. Por meio da intrafisicologia, encontramos consciência executando a própria amortização evolutiva até sem ter autoconsciência plena do processo do karma, por mera intuição, vocação ou instinto. Atenção, aí está a resposta. Intuição, vocação ou instinto. Exemplo, Maria das Graças Marçal, 48 anos de idade, mãe de 9 filhos, nascida na Pedreira Padre Lopes, em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Catadora de materiais reaproveitados naquela capital. Em 1990, essa moradora de rua fundou a Associação Papel, Papelão e Material Reaproveitável, ASMARI, contando na ocasião com 230 associados e beneficiando diretamente mais de 1.000 pessoas da comunidade. Essa líder comunitária somente aprendeu a ler e escrever em 1998 e esteve entre as vencedoras do Prêmio Cláudia, em 1999, reconhecimento do trabalho assistencial da mulher brasileira. O que você acha? Ela teve aí uma daquelas 3 coisas que eu falei lá em cima. Intuição, vocação, instinto. Mas, dentro dessa... Se essa que não tem noção, que não fez curso intensivo para fazer isso, é um exemplo para nós todos aqui. O que eu queria entender nessa questão dela, no exemplo dela, ela entrou numa linha de assistência, uma questão da reciclagem, aqui com a comunidade. Então, poderia pensar que há a mesma qualidade de algum erro, a mesma linha de algum erro que ela cometeu no passado. Mas agora veja, o que ela está fazendo, ela está ajudando muita gente, né? Isso aí então, tem muitos erros que ela pode estar ressarcindo. Muito tipo. Então não é específico nesse caso, pode ser geral, né? Nada é certinho, não. É aquilo que eu falei, não é um dedo que vai... Quebrou o dedo, tem que quebrar o dedo de novo, você besteira. O problema é ter os correspondentes. Todas essas faltas têm um valor, né? Tem um peso. É um peso correspondente àquilo. E acabou. Agora, nela aqui, é um negócio grande, que está ajudando muita gente. Já pensou? A gente não sabe o que ela fez, tem que perguntar para ela. Uma pergunta que você podia fazer para ela. Você foi carrasco em outra vida? É uma boa. Alguém aí foi carrasco em outra vida? É uma boa a gente saber. Não é isso? Que assim a gente vai dar trabalho para essa pessoa para melhorar, né? É para ressarcir logo, dar um jeito, limpar o caminho. O que vocês acham? Não é uma boa? Agora, gente, no penúltimo item da argumentologia, favor aprofundar porções. Hein?
Página 47, que é isso. As ressex intensas e consecutivas funcionam ao modo de grandes porções e não de pequenas parcelas, no conjunto das cotas de amortização evolutiva. Então, veja, é justamente o caso dessa senhora aí, acabou de limpar tudo. Eu vou ler de novo para vocês vão ver que é o caso da Asmani. Aqui. Eu, não guardei isso pro fim, não, tá? Porque foi ela que perguntou, eu nem vi, agora que eu estou vendo, não tem nada a ver com isso, é coincidiu. As ressex intensas e consecutivas funcionam ao modo de grandes porções e não de pequenas parcelas, no conjunto das cotas de amortização evolutiva. Ela está fazendo o negócio diário, mas através de uma quantidade enorme. Aquilo expõe o processo do valor, não é isso? A intensidade da coisa. Reciclagem, que nós estamos falando, o que ela está fazendo? Outra coisa, toda motivação é reciclagem. Isso quem perguntou foi a Marta. Ó, Marta, se você está ouvindo aí, nós estamos no ar? Então, se você está ouvindo, lembre-se, toda ressex tem amortização. Toda amortização tem ressex. Fim de papo. Pode falar, Sandro. Valdo, na página 47, o item macrosoma. Macrosoma. Na área da macrosomática, a extinção paulatina e completa da dívida interconsciencial por meio das amortizações evolutivas na ficha pessoal da Consex é pré-requisito para se obter o macrosoma. O caso do Chico Xavier, ele fez muito mais assistência antes do que essa vida que ele teve por ter o macrosoma? Ele fez muita coisa. Já, porque desde que ele ficou doido com aquele negócio todo, mesmo na loucura dele, já estava querendo fazer assistência. Entendeu? Ele tem um monte de coisa disso. Agora, veja, o macrosoma dele foi para fixá-lo dentro daquela condição, que ela era toda alterada em matéria de sexualidade, o processo todo já vinha de outras vidas, está entendendo? E ele viveu 92 anos, ele conseguiu, ele foi um completista dentro da TACOM dele. Mas agora, está tudo errado. Incitamente não é o ideal, porque ele estava na TACOM e fazendo um processo de santidade, santificação. Isso é salvacionismo, é um negócio muito primário. Mas está de acordo com o processo da hierarquia das coisas dele, o processo da monarquia anterior e tudo mais. Então ele é um vitorioso. Então se a gente, digamos, de alguma forma tivesse acesso a essa retrospectiva dele, a gente iria ver que o suor de sangue dele foi muito mais intenso do que ele teve nessa última vida. Mas mesmo nessa vida, né, ele se dedicou muito. Eu conheci bem o Chico. Chico era dedicado. Ele era um exemplo em matéria de trabalho, de assistência aos outros. Ele era incansável dentro dos problemas dele. Ele não chegou a ter infarto igual eu. Mas ele tinha angina, ele tinha opção, tinha um olho só, tinha uma opção de coisa. Eu que vi durante muitos anos, a situação dele era precária. E ele superou isso tudo. Agora, quando eu deixei, eu sabia que ele ia superar. Falei tudo para ele. Tudo que aconteceu com ele, eu falei para ele. A primeira coisa que eu falei com ele, olha, eu conheci seu pai. Seu pai morreu com 86 anos. Você vai morrer com essa idade ou mais do que ele. O Chico falou, mas não pode, eu estou aqui, tem angina. Você vai ver uma coisa, fica firme, continua com o seu trabalho do jeito que você está, que você está aí. Tudo aconteceu. 92 anos. Ele ainda viveu mais do que o pai, 6 anos. Impressionante, né? Na página 47, transparência. Transparência. No contexto da holomaturologia, quando a consciência elimina as autocorrupções, os agravantes da dívida interconsciencial não são confundidos com atenuantes. Eu queria que você explicasse um pouco melhor, que eu não entendi. Escuta, holomaturologia. A pessoa tem que ter maturidade para entender mesmo. Mas, quando a consciência elimina as autocorrupções, se ela eliminou as autocorrupções, o que acontece? Tudo começa a melhorar. Ela equilibra tudo.
Então, os agravantes da dívida não são confundidos com atenuante. A pessoa vai ver, não, eu ainda estou devendo isso. Não vamos diminuir, não. Só porque eu estou entendendo o assunto não quer dizer nada. Eu tenho que trabalhar para melhorar isso aí. Entendeu? Entendi. Aí, no caso, seria atenuante se ela começa a... Não, eu agora já entendo. Então, eu não devo mais nada. Não existe isso. Não. Assim, eu digo... Entender, a pessoa entende para poder pagar. E não para ela ficar livre. Então, por exemplo, vocês não ficam pensando que a conscienciologia vai ressarcir os seus débitos, não. Nós não estamos pagando pela conscienciologia ninguém atualmente. É a pessoa mesmo que tem que pagar. Você entendeu aí a diferença? Então, agora, já conhecer o que se deve já é uma beleza. A maioria nem sabe que deve. Já pensou? Nós estamos numa ótima. Já sabemos que devemos. Isso é o máximo. E só no nível de conta policármica que a pessoa passa a deixar de dever e começar a doar para a humanidade? Seria isso? Não, ela começa já depende das condições, o que é. A hora que ela já começa a ter consciência interassistencial, tudo começa a mudar para ela. Agora, a consciência assistencial, quase sempre, ela leva para a eliminação da autocorrupção. Ou uma coisa ou outra chega primeiro. Quase sempre as duas chegam juntas. Está entendendo? Entendi. Quer dizer, a corte da autocorrupção com a consciência interassistencial. Elas chegam juntas. E funcionam. Tem lógica, né? Sim. Obrigada. É por aí. Dom Jarbas. Queria uma pergunta sobre o mercado das consciências, igual por exemplo, o Conde Rochester, que era o John Wilmot, né? E o André Luiz, no caso do Carlos Chagas. E eles amortizaram a conta deles trabalhando como consciência através de médiums, através de... Igual o caso do Balzac. O Balzac... Olha o caso do Balzac, esse é clássico. Aquele Cristo para Pedir foi uma amortização para a dívida de Balzac? Não, está faltando que ele não falou nada de... Ele estava se sentindo traído por si mesmo. É aquilo que a gente chama de autotraição. Quando a pessoa cometeu uma omissão deficitária muito grande. Então ele vem para suprir alguma coisa. Isso é clássico. No caso, claro, com o Rochester, né? Que tinha aquela vida toda complicada dele, tudo. E ele ressarciu muita coisa trabalhando. Eu acho que sim, né? Até um certo ponto. Muito embora ele ainda estava muito tisnado pelo processo, né? Tem romance muito carregado. Aquilo é negativo. Agora, o problema é que ele errou dentro dessa área também. Ele vem agora... É o processo, vamos dizer, intelectual, né? Então, o problema intelectual é muito sério aí. Uma pessoa que erra, às vezes, é difícil a gente classificar isso, mas uma que erra pelo processo intelectual, às vezes é muito pior que aquela que errou apenas por instinto, por emoção. O dele é intelectual. E você vê pelos romances a situação toda. A figura do Orenceb, por exemplo, é uma coisa impressionante isso. Você examinar aquilo. E outra coisa, ele já entendia de energia para falar aquilo tudo lá. Agora, você sabe, os russos entendem do processo de energia alguma coisa, eles não são bons. Ainda mais médium. Agora, ele é um caso para se estudar mais. É um caso sério. No caso, ela não teve tanta, então, não, ela foi mãe dele. A Cristina Escola. Foi mãe antes. Você está entendendo? O negócio é tudo ali assim. Ela se predispôs a ajudar. E outra coisa, uma grande médium. Ela era psicógrafa realmente, de alto nível, tirar o chapéu. Então o erro ali foi da consciência. O erro é de quem está transmitindo, o erro não é dela. Mas agora veja, ela foi mãe. Ela aceita o que o filho fala. Então ali não teve muita heterocrítica. Se tivesse, teria melhorado aquilo. Entende? Agora, há livros, eu não sei, na fritada dos ovos, se eles são melhores no fim. Vai pesar na balança? No caso, são muitos livros. Você já viu o total que são? São um monte. E com o tempo vai ficando pior, né? Vai. Ficando pior. O livro está funcionando. Aquilo é um exemplo que a turma aí que escreve livro devia estudar, né? Eu sempre achei.
Um outro que é bom estudar é a nossa amiga lá do Memória de um Suicida. A Ivone Pereira. É bom estudar o caso dela. Que essa eu conheci e eu vi no fim da vida dela. Ela ainda estava muito revoltada com certas coisas. E a Ivone tem uma peculiaridade que, apesar de ter sido o Camilo Castelo Branco, mas falou sobre ela mesma, né? É diferente o processo. Né? Não, e ela tinha muita noção de tudo isso. Mas você via que ela era muito envolvida em certos casos. Muito demais. Ela ainda tinha melindre, esse troço todo. Eu tentei conversar com ela antes dela morrer. Fui lá no meio. Tive uma tarde inteira com ela. Por sinal, eu encontrei com ela depois que eu deixei o movimento espírita umas 2 vezes, porque ela queria falar comigo. Que ela era muito chateada com a federação. Que tinha mudado os livros dela. Ela não queria que mudasse. No caso do Carlos Chagas, para ele Sim. Foi positivo aquele trabalho com o Chico? Foi, isso aí foi o máximo negócio para ele sabe disso. Foi muito bom. Eu precisava daquilo. Ele era muito leviano, ele ficou mais sério. Ele, como personalidade, temperamento, era muito leviano. Isso melhorou. Agora, gente, vamos em frente, faz favor. Professor Valdo, em relação a essa questão da lei de Talião ainda, né? Dá para a gente entender a lei de Talião como, ao invés de eu procurar amortizar, eu exigir que os outros amortizem para mim? Esse é que é o grande erro da lei de Talião? Não, a lei de Talião é a vingança, é a represália. Sim. Por que ela tá olho por olho, cabeça por cabeça, vida por vida. É uma das coisas mais primitivas e burras que existe dentro da lei que esse povo cria. Dentro do processo do judaísmo e do sionismo, é uma das piores coisas que tem lá dentro. O sionismo, devido à lei de Talião, parece demais com o nazismo mesmo. É o que os caras falam, tem razão. Não adianta combater. Agora veja, eles foram perseguidos pelos nazistas e viraram nazistas perante os outros. Então agora eu te pergunto, até que ponto que tem nazista hoje no meio dos islâmicos? No meio dos judeus teria? Tá, isso tem, isso todo mundo sabe que tem. Olha, eu já recebi uma moça judia aqui no CAEC que falou, eu sou judia, mas eu fui nazista. Ela mesma reconhece. E ela quer ficar no meio termo. Ela não quer ser nem nazista e nem quer ser sionista. Ela falou para mim. Entende? Por isso que o senhor colocou aqui que, no universo das amortizações evolutivas, aqui, por causa que é... Às vezes a gente troca de posição. Quem foi rei vira peão, quem foi peão vira rei. E o jogo de xadrez, xadrezismo continua. A vida é difícil, mas é assim. Tudo é polikarma. Sim. Essa questão dos judeus, né, enfim, não abrirem mão do tradicionalismo deles, né? Isso, a lei de Talião vai no bojo, assim, disso. Quer dizer, uma coisa que é tradicional, não abre mão. Escuta, eles são muito inteligentes, mas é uma inteligência seletiva. Na hora que tem o processo da tradição, eles caem. Que é aquilo que eu chamo, nega. Isso. É uma inteligência, dá para dizer que é uma inteligência seletiva ao grupo deles, quer dizer, até o limite do grupo. E outra coisa, eles mantêm isso, eles alimentam isso. Uma criança judia aprende o processo do judaísmo quando aprende a ler. Os pais ensinam já tudo aquilo. Então a porção de contato, o modo de viver na sociedade, o jeito que é. Então a mentalidade judia, ela é criada na infância. Há como se fosse uma repressão com o processo todo. Mas isso vai... Eu recebi uma moça o ano passado aqui também, que ela me falou que está querendo sair disso, que ela teve toda a lavagem cerebral da infância pelo judaísmo. Mas ele vai se reforçando de acordo com as, vamos dizer, aqueles rituais, né? Por exemplo, batismo... Não, e eles são super rígidos. Bar mitzvah, né? Eles são ótimos em matéria de disciplina e organização. Recentemente eu tive uma rememoração, né, que eu estou estudando um pouco disso aí, assim, né, que era o seguinte, era uma sinagoga
Tá? E a ideia era assim, de que a pessoa aos 13 anos, né, o rapaz, quando ele faz o Bar Mitzvah, né, que é aquela ritual de iniciação à vida adulta, aquela coisa, é como se aquilo ali, a expressão morreu e nasceu de novo, uma coisa assim. E a ideia assim. Que veio, a ideia é sempre essa. Aquilo o ali, negócio é uma lavagem cerebral. Que prendeu ele é uma lavagem cerebral total. A coisa das mais, vamos dizer, tecnicamente bem feitas que existem. Você teve alguma criação dessa? Nada. Agora, a criação mais séria é aquela que entra, que a pessoa também, ela recebe lições de como se comportar na vida social. Principalmente em matéria de negócios. E eles não falam muito nisso. Só ensinam entre eles. Mas eles não dizem o que é. O segredo é a alma do negócio. Eu estudei no colégio israelita, mas na adolescência. Até os 12 anos. O processo é que o negócio começa na infância. Eu já vi pai ensinando criança no aeroporto, mostrei, a Graça também viu junto comigo. Eles trazem, tem uma mala com material para dar aula para a pessoa, tem tudo arrumadinho. Tem Torá lá dentro, tem tudo para ensinar. Então, a criança já aprende as coisas do Torá e o processo todo, entende, judaico, Sim. A hora que ela aprende a ler e escrever. Sim, aprende hebraico, né, no caso. Tudo junto. Entendeu? A página 46, professor. Terceiro item, analogia. No universo da amortização evolutiva, o quitador, verdugo, e o credor, vítima, são personalidades similares. Podia explicar essa condição dessa... O que é que você está falando? Qual que é? Analogia. Analogia. Sim. No universo da amortização evolutiva, o quitador, que é o verdugo, e o credor, que é a vítima, são personalidades similares. Tanto faz, se seja homem ou mulher. O que tem? Essa questão do similar, porque um está de um lado... Aparece. É similar, eles são iguais. Escuta, porque em outro momento... eu desafio você a lutar boxe comigo. Se você topar, nós somos iguais. Isso Está entendendo a similaridade? No entanto, quem te desafiou fui eu. Quem recebeu o desafio, aceitou, foi você. Quem começou tudo fui eu. Mas nós somos iguais. Se vamos lutar, está todo mundo igual. Agora, o algoz com a vítima é a mesma coisa. Eu estava pensando... Por que a pessoa chegou a ser vítima do algoz? Sempre tem um motivo. Isso. Porque não aparece isso à toa. Você tem que lembrar aquilo que eu estava falando. Dentro da gente tem as defesas e tem as aberturas. Se você tem defesa, você nunca vai chegar a ser uma vítima daquele algoz. Já há processos automáticos dentro de você para segurar você. Isso se mantém principalmente através da energossoma na vida humana. Entende? Que reflete no resto. Tudo é um processo veicular. Eu acho assim. Então, ação e reação é um processo holossomático também. Está claro? Sim. E no item anterior... É conformática? Isso. Na amortização evolutiva, o conteúdo dentro a ser pago é sempre prioritário perante a forma. É a terceira vez que eu leio isso aqui. O que você quer? Essa questão do conteúdo. A relação dessa dívida, ela... Por exemplo, a forma pode variar, mas o conteúdo não vai variar nunca. Você deveu $500. Você pode pagar em iene, pode pagar em real, em guarani, mas 500 correspondente àquilo, no câmbio do momento evolutivo. Você entendeu? Agora, a forma não interessa. É igual ao meu caso de ontem. Vieram me cobrar R$8.500. Por olhar para não, dá $4.500. Então tá, toma. E aí, professor, essa amortização vai somando, até chegar na antonimologia, que é a libertação. Isso. Isso pode ficar só pequenos resquícios e ainda assim vai ter que... Não, mas aí a pessoa já chegou num ponto que ela já se emancipou. Ela se sente bem.
ela vai ajudar mais os outros, ela já vira líder de interassistencialidade. No nosso caso aqui, a pessoa já é uma mini peça dentro do macromecanismo. Mudou tudo. A dispersidade está aí na porta, batendo. Batendo lá. Alô, está na hora de você ser disperso, vamos dar um jeito. O que você acha? A maioria aqui já está batendo, eles estão batendo na porta. Como diz a canção americana, knock, knock, who is there? Quer dizer, quem é que está aí? Está na hora, vamos ver. Professor, se fosse falar em percentual, o percentual de amortização do disperso que ele já realizou passou dos 50%. Mas já está assim, daria para dizer que está no percentual de 70%? Não, tem que perguntar para ele, desde quando que ele é assim, ou ela, desde quando que ela é assim. Como é que é? Desde que ela, o que ela já funcionou até agora? O que ela compreende isso? Uma outra coisa, você já notou que eu não cheguei falando que todo mundo está aqui a teca de ser disperso. Não. Eu cheguei falando em estado vibracional. Está vendo? A gente tem que começar devagarzinho. Devagarzinho, como diz a dona lá. Mas 51% para ele ter chegado à dispersidade, ele já amortizou, né, professor? Já. 51%, necessariamente. 50%, né? Está conversando. 50 mais 50,0001, não é isso? Segundo o César. Não é isso? Tá. Faz sentido. Caminha esse. Gente, eu quero dizer para vocês que tomorrow, aqui, nós vamos falar sobre mimo energético. Agora, eu queria dizer para vocês aqui, falando uma coisa sobre a enciclopédia, do jeito que ela está, que aqui, na página 4 aqui do primeiro volume, está falando o seguinte: os originais dessa edição foram produzidos e revisados através de editoração eletrônica e de impressão a laser. Texto integral, 5 volumes, in Times New Roman. 8.294.612 caracteres. 1.224.041 palavras. Eu só queria lembrar isso, tá? Agora, tem 81 parágrafos. 81 mil parágrafos. Tá certo? Tá bem claro? 1.224.041 palavras. Vamos estudar? É isso aí. Tá certo? Agora, então, nós queremos dizer para vocês que hoje não tem a eleição. Tá certo? Pessoal, antes das pessoas se retirarem, hoje vamos fazer um sorteio de um DVD do professor Vando, assim que participar do sorteio. Vamos ter 6 recados: Lourdes, Tertuliário, Flávia Guzzi, Márcia, Loche, Camille e Ieda. Também lembramos que as pessoas que chegaram no final e que não tinham verbete, que está disponível online, vocês podem baixar o verbete. Obrigada. Muito bom dia a todos os que nos estão ouvindo pelo planeta inteiro. E para você que neste momento está ouvindo a tertúlia no carro, em casa, no escritório ou na malhação, não desligue ainda já a rádio Consciência Livre. Nós temos um recado do tertuliário para si. Como tem sido anunciado, o tertuliário deverá entrar na fase dos acabamentos durante o mês de agosto. No entanto, é necessário serem arrecadados 300 mil reais para o tertuliário não parar ainda antes de nascer. Se você se sente afinidade com as ideias da conscienciologia e sente também afinidade em ajudar, as suas doações são muito bem-vindas. Lembrar que as doações podem ser não só em dinheiro, mas também em materiais e em contactos. Por exemplo, se preferir, pode comprar a tinta amarela para a cúpula ou comprar os pisos. Entrem connosco em contacto para saber mais informações sobre a qualidade dos materiais.
Outra forma de ajudar é dar contactos de fornecedores que conheces e sabes que vendem os materiais a um excelente preço. Envia os contactos para o e-mail aqui do CAEC ou o e-mail da tertúlia, ou, se preferir, pode falar diretamente com o professor César Cordioli, da AEC. O telefone é celular 45, aqui de Foz, 99 64 11 11. Vou repetir, 45 99 64 11 11. O tertuliário agradece e aguarda a sua visita todos os dias e todas as noites com o céu cósmico e com energia ao mais alto nível. Obrigada. Pessoal, boa tarde. Quero dar uma informação para vocês que na semana da Invexis, a Meg Store está fazendo uma promoção de 20% em todos os seus livros, que podem ser parcelados em cheque ou no cartão, tá certo? Então, todos os livros da livraria estão com desconto de 20%. E quero lembrar que nós temos lá também o material do tertuliário, que são os nossos tijolinhos, que custam R$50 cada um. Então, quem quiser colaborar, esse dinheiro que entra para os tijolinhos do tertuliário é totalmente direcionado para a obra do projeto. Temos também camisetas e algum material à disposição que é referente à ajuda do tertuliário. Vocês podem passar na Meg Store ou aqui ou lá em cima, tá ok? Para participar. Obrigada. Boa tarde a todos vocês. Nós estamos aqui em nome da OIC para estar divulgando a Semana de Saúde da Cognópolis. É um evento que vai estar acontecendo no dia 29 de agosto a 7 de setembro, onde nós estamos dando abertura com o curso de campo imersão progestoterápica. Na sequência, nós teremos diversos workshops de diversas ICs, todas as ICs praticamente estão participando dessa atividade, e finalizando com a jornada de saúde. Nós vamos passar para a reaprendência, onde vai detalhar a atividade que estará desenvolvendo. Pessoal, boa tarde. A Semana da Saúde está muito completa, eu acho que vale a pena todos nós aí participarmos. Todas as ICs, pelo que eu vi aqui na programação, elas estão desenvolvendo alguma atividade. Então é um evento que vai muito além, a gente vê que não é só a OIC que vai estar tocando isso, mas muita gente vai participar. A reaprendência vai ter 3 atividades. Uma vai ser um laboratório de subsídios à docência. Todos aqueles em Foz ou fora de Foz que estiverem durante a Semana da Saúde aqui podem participar. É um curso bastante prático sobre o processo da docência e é gratuito. A outra atividade são as aulas abertas de Conscienciologia. Então, aqueles professores ou que são candidatos à docência, que quiserem fazer uma aula aberta, podem fazer na reaprendência, é só agendar isso com a gente, também são atividades gratuitas. E são abertas, as pessoas podem ir lá assistir a aula, tá? E outra situação bem legal é o workshop Estilo Pessoal. Esse workshop nós vamos estar trabalhando com algumas técnicas para identificação de estilo pessoal, inclusive com aspectos somáticos, e vamos fazer até um antes e depois, igual aquele que tem na televisão, que o pessoal corta o cabelo, sabe? Chega tudo com o cabelo desgranhado, depois vai lá e corta, faz antes e depois. A gente vai fazer antes e depois também. E essa atividade é paga, é R$40. Quem tiver interesse pode procurar a reaprendência, a gente vai divulgar em outros momentos também. E só lembrando, então, que 3 semanas antes da Semana da Saúde, nós vamos realizar a ação em saúde consciencial com um atendimento gratuito de várias especialidades para a comunidade conscienciológica. Então, amanhã, dia 13, domingo, depois da tertúlia, todas aquelas pessoas que se afinizarem com essa ideia e quiserem disponibilizar sua experiência, nós vamos nos reunir no discernimento, na sala da OIC, e de outras ICs, para planejar essa atividade, ok? Então, convido a todos que quiserem participar, para amanhã estarem planejando essa atividade com a gente. Obrigada. Tudo bem? Boa tarde. Só em nome da Apex está divulgando o curso Proexologia, até o professor Valdo comentou um pouco aqui na tertúlia. Tá? Nós vamos estar realizando esse curso, que é um aprofundamento da Proex, no dia 2, 3, 9 e 10 de agosto. Então, quem quiser fazer, esse curso é aqui em Foz. Quem é de fora, depois quiser ter interesse também, a nossa ideia é estar realizando esse curso também em outras localidades. Tá? Mas aqui em Foz do Iguaçu vai ocorrer agora, são 2 finais de semana. Ok? Daí todo mundo está convidado, quem quiser, quem não pegou ainda o folder, pode pegar comigo ali no fundo. Ok? Obrigado. Pessoal, eu queria convidar vocês para um cine debate que vai acontecer hoje. Quem está organizando é a IAC, o Discernimento. E a ideia desse cine debate vai acontecer às 19 horas lá no Discernimento, é a gente desenvolver mais o poliglotismo. Então a gente vai estar apresentando um filme
o filme vai ser em inglês, com legenda em inglês, e o debate também vai ser em inglês. Então, não é só para pessoas que são fluentes em inglês, é para quem quer desenvolver também o poliglotismo, que a gente vai estar dando algumas instruções antes de começar o filme. Então, vai ser hoje às 19 horas lá no Discernimento, e a gente conta com a presença de todos. Obrigada. Desculpa, o filme é Poder Além da Vida. Bom, gente, o meu convite aqui é só para as mulheres. Porém, os homens que estão aqui podem avisar as mulheres que conhecem para participar do curso Autopesquisa em Ginossomática. Vai ser realizado nos dias 26 e 27 de julho. É voltado exclusivamente para o público feminino. Nós teremos a participação de uma médica falando sobre a saúde da mulher. Teremos também outra professora falando sobre moda e etiqueta. E a participação especial da professora Graça Razer e da professora Nancy Trivelato. Então, quem tiver interesse pode se dirigir à recepção do CAEC. Obrigada. Então, a gente chegou o momento para fazer o sorteio. Como é que a gente faz? Todas aquelas pessoas que entraram, que assinaram, vão estar dentro do sorteio, mas se a pessoa não estivesse aqui, a gente vai tirar outro papel para doar para a pessoa. É um DVD doação da Comunicons, é uma entrevista do professor Valdo no Consciência Livre. Tá? Então vamos fazer o sorteio. A Diana vai tirar um papelzinho aí. Que número que tem aí, Diana? 98. Guilherme Rollenberg. Guilherme, acho que o Guilherme... Está aí, Guilherme? Uma batida de palmas para ele. Aí ele ganhou aqui. Obrigada pela assistência na tertúlia. Quer falar alguma coisa? Então tá. Obrigada a todos. Amanhã, 12h30 aqui, ao Mimo Energético. Boa tarde.